Olá, aqui é a Súria, sejam bem-vindos ao Show de Domingo. E o vídeo de hoje é inspirado em um comentário que eu recebi no meu último vídeo sobre Lei da Atração, em que eu faço uma brincadeira com uma música da Janis Joplin. E esse comentário é de um homem de 65 anos que disse que, com esse tempo todo de vida dele, ele nunca ouviu falar em alguma outra lei que não fosse a lei de Murphy. E, enfim, me pareceu muito surpreso com todo esse tipo de informação. E na verdade, a lei da atração e todas essas questões são estudadas há muito tempo, há muitas décadas. E aí nos anos 90 teve aquele boom com o filme O Segredo e tudo que eu explico no meu primeiro vídeo sobre lei da atração. A lei de Murphy é um ponto curioso, porque na verdade a lei de Murphy não deixa de ser a lei da atração. A lei da atração diz igual atrai igual. Semelhante atrai semelhante. Então, energia positiva atrai energia positiva, energia negativa atrai energia negativa. E a lei de Murphy nada mais é, por algum motivo, as pessoas difundiram só o lado negativo da coisa, de que algo negativo vai atrair mais algo negativo, mas na verdade é a lei da atração voltada ao lado negativo da coisa. Mas qualquer coisa que você vibre vai voltar pra você, igual atrai igual. Então, e pra gente complementar toda essa informação, eu trouxe pra vocês hoje as 12 leis universais. As 12 leis universais foram propostas por duas mulheres, estas aqui, e elas buscaram a fonte disso nas leis herméticas, então chegaram a essas 12 leis, que na verdade sustentam também a lei da atração. A lei da atração é só uma lei dessas 12. Uma sustenta a outra, uma não consegue existir sem a outra. E quando a gente fala de lei da atração, a gente acaba englobando mil coisas. Quando eu falo pra gente tomar cuidado com o que a gente tá vibrando e que os nossos pensamentos vibram em determinada frequência e isso pode atrair determinadas coisas, essa coisa de falar da vibração já é uma outra lei. Mas todas essas leis sustentam a lei da atração. A lei da atração não existe sem todas essas outras leis. E, inclusive, entender essas outras leis pode te ajudar a atrair o que você quer para sua vida. E eu vou falar sobre cada uma delas rapidamente, até porque elas não estão tão longe do que eu já tenho falado em todos os vídeos, mas assim, separadinho, a gente vai conseguir entender melhor. A primeira lei é a lei da unicidade, e ela diz que todos nós somos um. Todos estamos conectados. Nós somos seres individuais, mas que existimos numa coletividade. E nesse caso, a gente está falando de uma conexão energética, não só material. Então não estamos falando só das pessoas que estão aqui próximas de nós, com as pessoas que moram com a gente, que nos rodeiam. A gente está falando de qualquer pessoa do mundo. Todo mundo no mundo está conectado, energeticamente falando. E ela explica também por que a gente tem esse grande poder de influência uns sobre os outros. Influência energética. Quando a gente chega num lugar e sente que tem algo pesado porque alguém acabou de discutir, alguém acabou de falar alguma coisa e você chegou ali e sentiu. Ou também influências que nem são tão diretas assim, porque nós somos como uma célula de um grande organismo, todos nós. E todos estamos completamente conectados. A segunda lei é a lei da vibração e ela fala que tudo neste mundo vibra, tudo emite uma vibração, tudo tem um campo vibracional, inclusive nós. Tudo é energia. É por isso que quando a gente fala que se você quer alcançar determinada coisa, você tem que vibrar na mesma frequência dessa coisa. É como sintonizar num rádio. Não tem como você ouvir uma rádio se você está sintonizando em outra frequência, você vai parar em outra rádio. E todas as vibrações, todo esse vórtex de energia, ele é sempre circular. Isso é algo que é observado na natureza e você pode achar em qualquer coisa, como por exemplo, o nosso DNA. Ele é todo entrelaçado, ele faz esse movimento circular, os furacões, várias formas na natureza, os caracóis, as conchas, as próprias galáxias, elas todas têm esse desenho espiralado, que é o movimento que a energia faz. Então, quando a gente entra num vórtex de energia bem grande, quando a gente consegue manifestar as nossas coisas, é porque a gente geralmente entrou no vórtex onde toda essa vibração, toda essa energia está girando. A terceira lei é a lei da ação. E ela basicamente diz que a gente não consegue nada se a gente não agir. É muito do que eu falo pra vocês sobre agir com confiança, não agir por agir. Porque uma ação sem confiança, sem posicionamento interior, é igual a nada. E essa ação pode ser simples muitas vezes, mas poderosa. Como, por exemplo, ficar atento aos nossos pensamentos, às nossas falas, às nossas crenças. A ação também é interna. A quarta lei é a lei da correspondência. E ela diz que tudo que existe no plano material existe no plano etéreo. Tudo que existe no micro
tem um correspondente no plano macro. Isso se aplica também para quando a gente diz assim como dentro, assim como fora. Você não pode ter nada no mundo exterior que você não tenha no mundo interior. Também tudo que a gente experiencia nesse plano físico tem um correspondente em outra dimensão, em outro plano. É o que muita gente pode falar de realidades paralelas. E essa lei também é uma ótima base para entender uma frase que principalmente em inglês eu acho que soa muito bem, que é If you can see in your mind, you can hold in your hand. Então primeiro tem que acontecer dentro, para você experienciar fora. Essa coisa da correspondência. Se você tem uma certa crença sobre você, ela vai se refletir no plano aqui fora. A quinta lei é a lei da causa e efeito e ela diz que nós somos responsáveis por tudo. Dentro dessa lei não existe espaço para vitimização. Dentro dela significa que ninguém é vítima, todo mundo é causa. Então nós somos os responsáveis por tudo que acontece com a gente. Porque muito provavelmente tudo partiu de nós, da nossa vibração e do nosso pensamento. Muito provavelmente não, isso é um fato. Se você levar as 12 leis em consideração, é um fato que tudo que acontece com a gente partiu de nós mesmos. Então essa lei faz a gente olhar pra nós e pensar, eu sou responsável por essa vida que eu tô levando. Só eu sou responsável por isso, ninguém mais. Não tem como culpar nenhuma outra pessoa. Ninguém, nem nada tem culpa. Nem a gente tem culpa, não vamos colocar culpa, mas vamos colocar como causa. Nós somos a causa. E segundo essa lei, nada também é por acaso, tudo é consequência, tudo é resultado de alguma coisa. Principalmente tudo acontece dentro das 12 leis universais. A sexta lei é a lei da compensação e ela diz que nós temos exatamente o que nós plantamos e exatamente o que nós precisamos. Claro, isso tem a ver mais uma vez com a nossa vibração, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Se a gente está agindo de uma determinada maneira ou acreditando em certas coisas e vivendo de uma certa forma, a gente vai colher exatamente isso que a gente está plantando. Exatamente. Não tem como querer um resultado diferente se você está fazendo a mesma coisa. E para saber o que você está conseguindo com a lei da compensação, é só olhar em volta. Como é que está o seu dinheiro? Como é que está a sua família? Sua relação com a família? Relação com amigos? Relação com bens de trabalho? Que trabalho você tem? Que vida você tá levando? A sétima é a lei da atração. Igual atrai igual, semelhante atrai semelhante. Então, o que é positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. A oitava lei é a lei da transformação eterna e ela diz que nós podemos mudar tudo a qualquer momento, inclusive a nossa vibração, o nosso estado, a nossa carga energética. Nada é estático ou fixo, a gente tem o poder e a liberdade de mudar tudo a qualquer momento, começando por nós mesmos, pela nossa vibração, pensamentos, enfim. E cabe a nós fazer isso, é uma responsabilidade nossa. O nosso poder tá aí. E isso esbarra muito na questão do livre-arbítrio, porque nós temos essa responsabilidade, esse poder, mas nós podemos mudar ou não. Ok, parece que meus vizinhos estão cantando, mas tudo bem, isso é vida, então, se vocês escutarem. A nona lei é a lei da relatividade e ela diz que nós não devemos nos comparar com nada nem com ninguém. Que a gente não deve se sentir melhor ou pior do que ninguém, porque cada um tem a sua história e cada um está experienciando naquele momento aquilo que ele precisa para evoluir e crescer, ou aquilo que ele manifestou porque ele estava pronto para manifestar, ou então não manifestou porque não estava pronto para manifestar. Então, essa lei fala muito sobre respeitar a história de cada um, que é individual, cada um está vivendo dentro do seu tempo. A 10ª lei é a lei da polaridade, e ela fala basicamente sobre a dualidade, como o sol, a lua, o bem, o mal, a luz, a sombra. E segundo essa lei, uma coisa não tem como existir sem a outra. Então nós nunca seremos seres inteiramente do bem. Em algum momento a gente pode ter algum comportamento que a gente considera ruim. Em algum momento a gente vai se sentir mal, não é sempre que a gente vai se sentir bem. Não é sempre que vai estar claro. Em algum momento vai escurecer. A 11ª lei é a lei dos ritmos. Na verdade é a lei dos ciclos. E diz que cada coisa tem o seu tempo para acontecer, tem um ciclo, assim como as estações do ano, as fases da lua. Nós mulheres também que temos os nossos ciclos, e é sempre um processo que tem começo, meio e fim. Então as coisas têm seu tempo. Tem. E a 12ª lei é a lei do gênero, que é a polaridade feminina e a polaridade masculina. Todas as coisas têm uma polaridade feminina e masculina, inclusive nós. Nós temos essas duas energias dentro da gente. Quando a gente está em desequilíbrio com essas energias, por exemplo, um homem em que não está em equilíbrio com essa energia feminina, ele tem uma energia masculina muito maior, ele muito provavelmente vai ser aquele metido a machão, bruto, grosseiro, tem uma visão distorcida do que é a masculinidade. E o mesmo para a mulher. Uma mulher muito submissa, muito frágil, muito enfraquecida. É uma mulher em que as energias não estão equilibradas.
E a gente acaba caindo no estereótipo de homem e de mulher. Quando a gente está em equilíbrio com essas energias, quando o yin e yang estão em equilíbrio, a gente transcende essas coisas, a gente consegue ser pessoas muito mais autênticas, originais, dentro da nossa verdade, individualidade, em equilíbrio com o nosso masculino e feminino. Nos tornamos pessoas mais centradas, mais verdadeiras. E quem super transcende essa dualidade extrema alcança o que a gente chama de iluminação, que é um estado de consciência muito, muito elevado. Essas são as 12 leis universais, lembrando que elas existem independente da nossa vontade, elas estão aí acontecendo a todo momento. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, gratidão, e nos vemos numa próxima. Tchau!